Você é golpe de Estado, está em caminho. Pronto aí, pessoal. Acabou mesmo. Silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Na aula de hoje vamos falar de um filósofo chamado Richard Bullheim. Pronto? Ele viveu de 1923 a 2003 e é um filósofo da arte. Ele vai refletir sobre a estética. Você sabe o que é estética? Hoje em dia, o senso comum usa a palavra estética quase que exclusivamente para se referir à nossa característica física, né? A beleza física. As pessoas procuram uma clínica de estética para ficar mais bonitas. De certa forma, estética tem a ver com a beleza, sim. Estética é uma palavra de origem grega que vem de aestesis, que significa sensibilidade. Ou seja, estético é aquilo que aguça, que excita os nossos sentidos. Estética é aquilo que aguça, que excita os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas narinas, as nossas papilas gustativas e a nossa pele, o nosso tato. Então, o belo ele pode assumir diversas características e é isso que a filosofia da arte vai refletir. O que é arte? Quais são os princípios que definem uma obra de arte? Pronto, meninas. Esse silêncio, menina para frente, prestar atenção aqui. Então, quais são os princípios que definem uma obra de arte? Para vocês, o que é arte? Algum de vocês sabe definir o que é arte? Quais são os tipos de arte que vocês conhecem? São as 7 artes clássicas, né? Quais são elas? Vocês não sabem? As mais famosas. Quais são as mais famosas? Nem essas sabem. Moderno. Aí estamos falando de história da arte, né? A arte antiga, a arte medieval, a arte moderna, a arte contemporânea. Agora estou falando das formas de expressão artística. São 7 tipos de arte clássicas que são consideradas arte, né? Oi? Música é uma, o que mais? Dança, teatro, arquitetura também, né? No campo ali da escultura, né? Vamos dizer assim. Música, teatro, cinema, pintura, poesia. Essas são algumas das formas aí clássicas de expressão artística. E quais são os princípios que nos permitem dizer se uma obra é artística ou não? Qualquer poesia é arte? Qualquer pintura é arte? Qualquer música é arte? Qualquer filme é arte? Ou não? Mas uma arte, dependendo se é capaz de produzir o conceito ou o sentimento do artista para a pessoa. Se essa arte não for capaz de transmitir esse conceito ou sentimento, não pode considerar uma arte. Há
controvérsias, né, dentro do universo da filosofia da arte. Essa é uma definição possível, né? Se a obra é capaz de produzir sentimentos, emoções no público. Outros, como por exemplo o filósofo norte-americano George Dick, ele vai dizer que arte é aquilo que uma comunidade artística diz que é arte, não aquilo que o público entende como arte ou não. Até porque o público, de forma geral, geralmente é leigo, não entende o que é arte. Por isso que vocês, né, eu tenho certeza que muitas vezes vê algumas obras de arte e falam, não acredito que isso é arte. Principalmente a arte moderna, que é uma arte mais conceitual e abstrata. Mas a arte é um conceito, qualquer pessoa deve ser capaz de observar e entender uma arte. Não de pessoas específicas. Para alguns filósofos é necessário você educar o seu senso artístico para que você possa julgar, analisar e compreender uma obra de arte. Para outros não. Quando era arte clássica, essa praticamente qualquer pessoa poderia reconhecer como uma obra de arte. Agora a obra de arte moderna, contemporânea, já há uma discussão um pouco mais tensa. Porque você precisa entender a história da arte e entender o que aquele artista está querendo transmitir com aquele quadro que de imediato, só de observar, você não consegue. Você precisa estudar para poder compreender a arte contemporânea. Muita gente, tem muitos críticos que dizem que a arte contemporânea sequer é arte. Principalmente a galera conservadora. Um monte de conservador aí que fala que essas expressões artísticas modernas e contemporâneas não são arte. É uma deturpação do conceito de arte. Porque eles estão fixados no conceito clássico. O conceito clássico de arte é que a arte é uma manifestação do belo, da beleza, e que busca provocar a nossa sensibilidade, as nossas emoções. Se a arte consegue transmitir isso e provocar isso, é arte. Se não consegue, então não é arte. Para a galera mais conservadora. Então, para essa galera mais contemporânea, moderna, isso vai ser relativo, né? O norte-americano vai dizer que arte é o que uma comunidade artística define que é arte. Outros, como Arthur Danto, né, o próprio Wittgenstein, o Richard von Heijn, eles vão dizer que a arte, ela é um jogo de linguagem. A arte é uma linguagem, ela busca comunicar algo, mas para você entender aquele algo que ela quer comunicar, você tem que entender o contexto em que ela foi produzida. Se você não entender o contexto, você não vai entender a obra de arte. E a obra de arte também ela é cheia de camadas. Então, à medida que nós a observamos, a cada vez que a observamos, nós compreendemos, abstraímos dela significados diferentes. Segundo Richard von Heijn. Então ele vai empreender uma filosofia analítica da arte, da estética. Ele vai fazer uma análise lógica, o Richard von Heijn, da arte. Para ele a arte é uma forma de vida que só pode ser compreendida dependendo do contexto. E você precisa estar inserido nesse contexto, ou pelo menos entender o contexto para entender a obra de arte. O Platão tinha uma outra visão lá no mundo antigo da obra de arte. Platão tinha uma visão extremamente negativa da arte. Porque para Platão, o mundo sensível, que é esse mundo que nós estamos vivendo, é uma cópia do mundo ideal. E como toda cópia, a cópia não sai como original. A cópia é imperfeita. A cópia é inferior ao original. E a arte, para Platão, é uma cópia da cópia, porque a arte é uma cópia desse mundo. Então, se esse mundo já é imperfeito em relação ao mundo ideal, a arte é mais imperfeita ainda. E por isso Platão vai dizer que a arte corrompe, porque ela nos ilude. A arte é uma ilusão, assim como esse mundo sensível é uma ilusão.
Mas a arte é uma ilusão ainda pior. Apesar de que Platão acredita que algumas formas de expressão artística, principalmente aquelas matemáticas que estão relacionadas com matemática, essas formas de expressão artística podem nos elevar. Enquanto outras obras de arte podem nos alienar. Vocês acreditam que a arte é capaz de nos alienar? Tem uma escola filosófica chamada Escola de Frankfurt, uma escola do século XX, que ela vai falar o seguinte, sobre a indústria cultural, que é a indústria dos meios de comunicação modernos do século XX, rádio, televisão e agora principalmente redes sociais, internet. O que elas fazem? Transformam a arte em mercadoria. E elas corrompem a arte para que a arte possa produzir única e exclusivamente objetos e mercadorias de consumo. É o que a gente vê, por exemplo, nas músicas de forma geral, essas mais pop. Todas as músicas, essas tocadas na rádio, elas têm temas em comum. Qual que é o tema em comum das músicas pop, populares? Sertanejo, pagode. Freud, eles vão pegar o Freud para poder demonstrar como que a indústria cultural transformou tudo nisso. Em amor, sexo, né? Porque é as pulsões que movem o ser humano. O ser humano é movido por Eros e Thanatos. Eros é a pulsão do desejo sexual. E Thanatos é a pulsão de morte, de destruição, de violência. A indústria cultural, a televisão, a mídia só veicula esses dois tipos de coisa. A música, por exemplo, trabalha muito com Eros. Com o amor, com o desejo sexual, com a traição, com tudo que está relacionado a relacionamentos amorosos. E aí você vê o funk é putaria. Tudo aí total. O sertanejo, vai falar só de amor, de chifre, né? O pagode. Com Bela agora também está na vibe do chifre. Não são obras de arte, mas obras de arte corrompida e alienante, que não nos faz pensar, criticar, refletir sobre a vida. Pelo contrário, faz mergulhar numa lógica muito mais de consumo do que numa lógica de reflexão. Mas são lugares de perfil, algumas músicas que fazem muito. Acho que não é o Charlie Brown. O rock, geralmente, tem um rock comercial também, né? Que às vezes cai nessa questão de amor. Uhum. Porque eles precisam vender, e é isso que move o ser humano. Essas são críticas mais questionadoras, já não fazem tanto sucesso. Porque o povo gosta de sofrência, né? O povão gosta daquilo que mexe com seus instintos mais primitivos, que é o que Freud chamava de pulsão, né? Eros, né? A pulsão sexual, e Thanatos, pulsão de morte e destruição. Então, de certa forma, Platão tinha razão, a arte nos aliena e não nos leva a pensar, a criticar e a sair desse mundo de ilusão, de enganação. A própria indústria cultural, ela quer nos vender coisas. E muitos artistas estão aí nessa indústria cultural, única e exclusivamente para vender produtos. Hoje tem aí aquele da Virgínia lá, quem que é? O Zé Felipe, né? Que merda que é aquelas músicas daquela que acabou? Cara, não tem conteúdo nenhum. É só dancinha e não tem mais nada a ver. Isso tem sem lógica. Porque a Virgínia quer vender. A Virgínia transforma tudo em mercadoria, inclusive engana a galera. Vende um monte de trem, né? Que não funciona. Não é aquela pasta, não. Eu lembro daquele caboclo que fez o vídeo com o negócio da Virgínia lá, passa o trem na cara, como é que ele chama? O Felpe. Nossa, aquele vídeo é extremamente engraçado. Então,
Cara, isso é arte, na verdade é mercadoria. É produto, é consumo, é consumismo. Mas o perfume dela é bom, tá? Ó, o perfume já falei que eu já vou falar que é bom mesmo. É muito bom. O perfume será que é uma forma de expressão artística? Porque cita os nossos sentidos. O perfume é uma obra de arte? Antigamente, algumas marcas de perfume tinham potinhos bem diferenciados para representar o cheiro do perfume. Eram uns potinhos de perfume gramados, se não me engano, de coisa. Tem todo um design, né? Ainda tem hoje. Porque, principalmente esses perfumes mais chiques, sofisticados, eles vão trabalhar com a questão do design. O curso tudo é design. E o design hoje é um design que é baseado em neurociência, chamado neurodesign. Então, eles estão estudando, os cientistas, como que o nosso cérebro funciona para criar produtos que venham de acordo com a estrutura do nosso cérebro para provocar os nossos neurônios. E assim conseguir captar a nossa atenção mais fácil e fazer a gente comprar. Gastar o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa para aparecer para quem a gente nem gosta, nem conhece, nem sabe quem é. A comida é obra de arte? Então, a comida, que também citam outros sentidos que eu Eu falo. acho que é. Eu acho que é. Por exemplo, já está com caramelo, você olhar Sim. pra lá, É estética, não é? tá com Beleza. Não, é tudo. Então, será que a arte se resume às 7 clássicas? Pintura, escultura, poesia, literatura, mais teatro, cinema, música. Será que é só essas ou a culinária é uma arte? Se a perfumaria é uma arte? Então Platão era um crítico da arte, apesar de que ele acreditava em algumas artes como a música e a poesia, por ter métrica matemática nelas, poderiam elevar o nosso espírito. O Wittgenstein, em 53 das suas investigações filosóficas, ele vai explorar o conceito de forma de vida e vai dizer o seguinte: a linguagem é um jogo, esse jogo só pode ser compreendido dependendo do contexto. O Richard von Heim vai usar esse pensamento do Wittgenstein para a arte. A arte é uma linguagem. E essa linguagem só pode ser compreendida no contexto. Se não tiver no contexto, você não sabe, você não vai entender nada e inclusive vai achar que nem é arte. Para você compreender uma obra de arte, você tem que estar no contexto em que ela foi produzida para entender o que o artista estava querendo expressar com ela, né? Em 64, o Arthur Dante publicou o ensaio filosófico Mundo da Arte, em que ele analisou o empenho artístico a partir de um ponto de vista mais institucional. Ele vai falar aí das instituições, que são elas que definem o que é arte ou não, depende da comunidade. O filósofo norte-americano George Dicker desenvolveu uma teoria também institucional, na mesma perspectiva do Dante, né? Da criatividade artística, no ensaio definindo a arte. Para a arte, para esses dois últimos, arte é aquilo que a instituição, o grupo de artistas, uma comunidade artística diz que é arte, né? Para o Richard von Heim, a arte depende do contexto social. Então, o que nós consideramos arte pode depender do contexto em que nós a vemos. Né? Vocês já viram as obras de arte do Andy Warhol? Ele coloca coisas bem inusitadas como obra de arte. Por exemplo, as latas de sopa Campbell. Nunca viu, não? Essas latas de sopa em prova, em coisa de... Ele pega coisas do cotidiano, principalmente da indústria cultural, que é uma indústria que reproduz as coisas. E aí os filósofos da escola de Frankfurt diziam que essa lógica da reprodução fazia com que a obra de arte perdesse a sua aura. Ou seja, o seu caráter de exclusividade, de genialidade do artista. Então, ouvir um Mozart num aparelho eletrônico não é a mesma coisa que ouvir um Mozart tocando aquilo que ele compôs. Então essa reprodução faz com que a arte perca sua aura,
seu caráter exclusivo, individual e genial, que está só naquele que a produziu. Então tem essas questões aí. Em 32 latas de sopa Campbell, né, o Andy Arrow criou a arte a partir de imagens associadas ao comércio. Ele pega também a Marilyn Monroe, que faz sempre reproduções. Muitos criticaram dizendo que isso não era obra de arte. E aí que entra essa discussão. É uma discussão que não tem fim. Para uma galera essa arte moderna sequer é arte, porque se reproduzir uma sopa que é vendida, que está no comercial ali, isso aí não é arte para a galera mais conservadora. Para outros não. A obra de arte vai ser definida pelo contexto social ou pela comunidade de artistas, né? Então isso é um pouquinho da discussão sobre a estética e a filosofia da arte, beleza? Não tem consenso. Na verdade, nada na filosofia tem consenso. Se você for olhar para a história da filosofia, nunca um filósofo concorda com o outro. Na verdade, cada filósofo vem querendo questionar e criticar o outro, tentando mostrar outras perspectivas. Por hoje é isso aí, então. Sabia que eu ia falar isso. Bandinha, tem que ter história para usar.